Acesse infinitysom.com.br, a sua loja virtual de som automotivo. E aí, pessoal, beleza? Bom, hoje eu vou fornecer uma explicação aqui para vocês com relação a casamento de impedâncias. Esse vídeo aqui, ele é baseado nas principais dúvidas que o pessoal teve no outro vídeo que nós postamos a respeito de casamento de impedância, ligação em série, paralelo, enfim. Vamos começar agora abordando a dúvida mais comum, né? Que é a respeito da ligação de subwoofers bobina dupla, alto-falantes bobina dupla. Por que dá uma confusão danada a questão de alto-falantes bobina dupla? Porque o pessoal fala, mas eu conheço a regra básica da associação de impedância, que por sinal é associação em série, quando liga o positivo de um no terminal negativo de outro e os outros dois terminais livres vão para o amplificador, soma-se a impedância das bobinas. Isso da ligação em série. Temos um exemplo prático aqui da ligação em série, né? Nós pegamos o terminal positivo, ligamos com o terminal negativo da próxima bobina e os outros dois terminais livres, um de cada bobina, vão para o amplificador. Na ligação em série, só recapitulando, somamos as impedâncias de cada bobina. Nós temos aqui um subwoofer bobina dupla, 4 ohms, ou seja, cada bobina dele possui a impedância nominal de 4 ohms. Somando as duas, teremos a associação final em torno de 8 ohms. Só para vocês verem aqui um exemplo básico, tá? Aqui, ó. Em torno de 8 ohms. Geralmente, o resultado no multímetro não é exato em virtude da própria fiação utilizada na aferição. Esse próprio cabinho que vem do multímetro até o alto-falante já causa uma pequena diferença. Mas assim, sempre vai ficar perto daquilo esperado. Nunca vai dar, eu fiz a associação 8, deu 2. Não, a diferença é de 0,5 ohms para mais ou para menos, somente, tá ok? Vamos lá. Isso, associação em série, tá pessoal? Mais uma vez, só para ficar bem claro. Agora, o que é uma associação paralelo e qual que é o cálculo da associação paralelo? Nós temos aqui duas bobinas, o mesmo exemplo, positivo de uma bobina com o positivo da outra bobina e o negativo da outra bobina com o negativo da primeira bobina. O que acontece? Ligando dessa forma, a regra é o seguinte, nós pegamos a impedância de cada bobina, no caso, um sub que eu estou utilizando igual ao outro, 4 mais 4 ohms, a impedância da bobina. Pegamos a impedância isoladamente de cada uma, que no caso 4 ohms, e dividimos pelo número de bobinas na associação. Ou seja, temos duas bobinas de 4 ohms. 4 dividido por 2 igual a 2 ohms. Então, essa associação tem que dar aproximadamente 2 ohms. Ó, igual eu exemplifiquei para vocês, sempre dá uma variaçãozinha no multímetro. Às vezes para mais, às vezes para menos, mas nunca nada exorbitante. Algo em torno sempre de 0,5 ohms em virtude da perda do próprio cabeamento. Tá ok, pessoal? Então nós vimos aqui que na verdade um subwoofer bobina dupla, a vantagem dele é a seguinte, nós temos uma opção, uma variedade de opções, né, de impedâncias. Os dois são de modelos iguais, mas como eu estou tratando cada um com uma associação diferente, cada um tem uma impedância final diferente. E é sempre essa impedância final que a gente vai tratar na hora de fazer a associação antes de ligar no amplificador. Então, para ficar mais fácil aqui, ó, nós vamos fazer uma ligação série paralela. Vejam bem, esse sub aqui, conforme mostrei para vocês, que está com as duas bobinas ligadas em paralelo, tem a impedância final da associação 2 ohms. Esse aqui que está com as bobinas em série
tem a impedância final das associações, 8 ohms. Então, basicamente, é só essa a vantagem do sub-bobina dupla, você ter essa alternativa de impedâncias. Mas no caso, lembre-se que sempre as opções são limitadas, tá ok? Eu vou mostrar mais adiante por quê. O que eu vou fazer agora aqui, ó? Vou deixar os dois com a ligação igual, ou seja, os dois com a ligação em paralelo. Espera aí, vamos lá. Negativo com negativo e o positivo com positivo. Agora os dois possuem a mesma impedância final da associação. Aí agora fica um pouco mais claro, nós estamos tratando aqui não várias bobinas soltas aleatoriamente, nós estamos tratando apenas duas saídas aqui, de 2 ohms cada uma, e agora nós já sabemos que se ligarmos em série, nós somaremos a impedância, no caso, série 2 mais 2, 4 ohms. Então teríamos a opção de 4 ohms, conforme nós podemos conferir. E se ligássemos os dois subs em paralelo, que seria positivo com positivo e negativo com negativo, teremos a impedância de apenas 1 ohm, em torno de 1 ohm. Ok? Então, pessoal, antes de tudo, só recapitulando aqui na questão da associação de subs bobina dupla, nós primeiro temos que tratar o alto-falante como uma associação apenas, uma bobina apenas. Então, o modo que nós tratamos para que o alto-falante se torne com uma saída apenas, com uma entrada de ligação apenas, é primeiro casarmos a impedância independente de cada sub. Casamos aqui a impedância, cada um ficou com 2 ohms. Aí agora nós escolhemos o que faremos com esses 2 ohms. Ligaremos em série, que vai subir para 4, ou paralelo, que vai cair para 1. Vai depender do amplificador que você tem. Isso conforme a necessidade do seu projeto. Ah, mas 2 subs, bobina dupla de 4 ohms, dá para casar a impedância 2 ohms? Não dá, pessoal. A não ser que fosse apenas um sub. Mas 2 subs, bobina dupla de 4 ohms, pelos cálculos que a gente apresentou aqui, não dá para fazer. Seria a associação 1 ou 4 ohms. Para você utilizar 2 subs de modo que casasse 2 ohms, teria que ser 2 subs, bobina dupla de 2 ohms, que aí ligaríamos cada bobina em série, isso em um alto-falante só. Aí um alto-falante ficaria 4 ohms, o outro alto-falante também 4 ohms. Ligaríamos então em paralelo, cairia para 2 ohms. Ou então, se ligássemos em série, a impedância subiria para 8 ohms. Então, se nós temos 2 subwoofers, bobina dupla 4 ohms, as opções que nós temos seriam 1 e 4 ohms da associação final. E 2 subs, bobina dupla 2 ohms, as opções que nós temos seria 2 ou 8 ohms a associação final, tá ok? Espero que tenha ficado claro essa questão. Desculpa se ficou um pouco extensiva nesse ponto, mas é para deixar claro mesmo e não deixar nenhuma dúvida com relação ao casamento de impedâncias de subwoofers, tá ok? Vamos lá para o próximo tópico abordado. Bom, pessoal, agora sanando aqui a segunda dúvida com relação a casamento de impedância, o pessoal costuma perguntar muito. Ah, mas eu tenho um alto-falante de 8 ohms, um driver de 8 ohms,
e um tweeter também de 8 ohms. Vou ligar os três em paralelo. A impedância vai seguir a via de regra da fórmula convencional, que seria 8 dividido por 3, né? Ligando os três em paralelo, ou não. O que acontece, pessoal? Como a gente está utilizando um certo tipo de crossover, embora seja um crossover bem primitivo, que é a utilização do capacitor, nesse caso aqui o capacitor atende muito bem à necessidade. E o que o capacitor faz? Ele faz com que cada um reproduza somente aquela faixa de áudio para o qual aquele item foi projetado para reproduzir. Então, se nós utilizarmos um woofer sem capacitor, um driver com o capacitor referido do driver, por exemplo, aqui nós estamos utilizando para o driver D250X um capacitor de 22 microfarads, 250 volts. E para o ST200, 250 volts também e 2,25 microfarads, ou seja, o corte é bem mais elevado, só passa a frequência aguda, aqui está passando frequência médio-aguda e aqui as frequências full range. Tá, se aqui está passando a frequência full range, por que ele não rouba, digamos assim, né, a impedância dos outros itens? Pelo fato da bobina ser pesada, ela não favorece a reprodução desses timbres mais agudos. Então, nós podemos fazer a associação numa boa, sem problema algum, desse modo, e obtermos a impedância de 8 ohms. Aproximadamente 8 ohms. Ah, mas eu estou ligando 3 itens. Como é que os 3 itens estão fechando com a associação final de 8 ohms? Muito simples, pessoal. É porque cada item está reproduzindo uma faixa de frequência diferente. Igual eu falei para vocês, se a gente estivesse utilizando um crossover, no caso, mais eficiente, isso seria mais evidente ainda. Mas nesse caso aqui, as principais caixas ativas, aliás, caixas passivas que nós vemos em eventos, essas caixas que já ligam ali na saída da potência, geralmente a saída dessas potências é tudo 8 ohms. E tudo que filtra o sinal para cada componente são apenas capacitores na maioria dos casos. Tem problema? Vai estragar a potência? Eu estou trabalhando com a impedância abaixo do recomendado? Não, justamente pelo fato de cada um estar reproduzindo a frequência para o qual foi projetado. Então, e se nós tivéssemos duas associações dessas aqui, vamos supor, temos aqui um alto-falante, um driver, um tweeter. Suponhamos que tivéssemos mais um alto-falante, mais um driver e mais um tweeter. E ligássemos tudo em paralelo. Aí sim, nós pegaríamos dois itens piloto, né, que seriam os dois alto-falantes, a impedância dos dois alto-falantes, que estão sem nenhum tipo de filtro, e dividiríamos pelo número de alto-falantes da associação. No caso, a gente está fazendo um exemplo aqui, 2 alto-falantes. Aí ficaria 4 ohms, aquela associação de 2 alto-falantes, 2 drivers e 2 super tweeters, ligados todos em paralelo com outro conjunto exatamente igual a esse. Tá ok, pessoal? Agora, pessoal, terceiro e último exemplo aqui. Se nós estivéssemos ligando, por exemplo, uma caixa trio, né, com subwoofer bobina dupla, peguei como exemplo o mesmo subwoofer que a gente utilizou no começo do vídeo, que é o Selenium Bass. Selenium Bass, bobina dupla, 4 ohms. Cada bobina tem 4 ohms. Ligamos aqui as duas bobinas em paralelo, lembrando a velha regrinha, 4 dividido por 2 igual a 2. Então a impedância que nós temos aqui é 2 ohms. E estamos ligando em paralelo com o driver com o capacitor e o tweeter com o capacitor. Então, nessas associações, nós vamos considerar para aquela faixa de frequência no qual está sendo reproduzida, o item cuja a impedância final da associação é a menor. Suponhamos que nós tivéssemos aqui
6 drivers, embora os 6 estivesse com capacitores, mas os 6 drivers também ligados em paralelo. A impedância ficaria em torno de 1,5 ohms. Então consideraríamos a menor impedância a impedância dos 6 drivers. Mesmo caso seria se tivéssemos 6 tweeters. Mas não, como aqui temos um driver, um super tweeter, consideramos apenas a impedância 8 ohms de cada um. E a impedância piloto, digamos assim, é a impedância do item cuja a faixa de reprodução é a que tem a associação de impedância menor. No caso aqui, o subwoofer está com as bobinas com associação 2 ohms. Então, nós vamos considerar a impedância mínima desse conjunto aqui, aliás, a impedância final desse conjunto, 2 ohms. Por que consideramos 2 ohms? Dado o fato que o driver está reproduzindo somente aquela faixa de áudio na qual ele foi projetado para reproduzir utilizando o capacitor, conforme eu expliquei anteriormente, e o tweeter, idem. Já o sub está reproduzindo a faixa de áudio para a qual ele foi projetado, porém ele está com associação de impedância menor. Aí o que acontece? Se fôssemos ligar isso aqui numa caixa trio, nós temos até anunciado na Infinity, caixa trio com sub bobina dupla ligado em paralelo, bobina dupla de 4 ohms ligado em paralelo, um driver e um tweeter. Qual amplificador que seria legal? Um amplificador, no caso, que toca full range, que toca todas as frequências, para ligar nessa caixa. Seria um amplificador cuja a impedância mínima da saída seria 2 ohms, respeitando o valor referência, o valor piloto que seria do subwoofer, tá ok? Que tem a associação com a impedância mais baixa. Então, eu espero que agora esse vídeo tenha tirado as principais dúvidas com relação ao casamento de impedância, tenha ficado clara a questão da associação de componentes diferentes, como que a gente trata esses componentes diferentes, levando em consideração sempre a impedância menor daquele grupo de componentes que tocam uma determinada faixa de frequência, conforme eu expliquei agora há pouco, tá ok? De verdade, eu espero que esse vídeo seja útil, eu espero de coração que vocês tenham gostado, e se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e de avaliar e comentar para que a gente possa estar aperfeiçoando o nosso trabalho e trazendo conteúdo de qualidade aqui para vocês, tá ok? Um grande abraço, muito obrigado e até a próxima!